O setor de energia elétrica no Brasil, também em vários países do mundo, hoje tem uma parte competitiva, né? As tarifas, muitas das tarifas são definidas pelo mercado livre. Um mercado em que a empresa que fornece a energia elétrica, que gera, transmite ou distribui, negocia diretamente com o consumidor. No caso do Brasil, isso ainda é restrito aos grandes consumidores. Consumidores residenciais são consumidores cativos. Mas o mercado, embora possa decidir onde vai alocar os recursos, ele não resolveria a questão energética do Brasil, porque é um país continental, enfim, você tem que ter políticas públicas voltadas para a questão energética. E é isso mais ou menos que os governos têm feito, né? Mostram como é que está o horizonte, qual é a perspectiva e mostra a tendência no setor de energia elétrica. Comportamento da oferta, comportamento da demanda e, em função disso, promove todo ano vários leilões, atraindo investidores para o aumento da oferta de energia elétrica. E aí, hoje, cada vez é mais competitivo esse setor. Vai chegar uma hora que energia com origem fotovoltaica vai competir com hidrelétrica, com a PCH, com eólica, quer dizer, não vai caber mais à autoridade definir o quanto ela quer de energia de cada segmento. Não chegamos a esse estágio porque as tarifas, o custo de geração de energia elétrica varia muito, enfim. Mas a gente tem hoje a empresa de planejamento, né, que o governo criou para o setor de energia como um todo. Temos o Conselho Nacional de Política Energética, tem o Ministério das Minas e Energia e tem as agências reguladoras contribuindo para esse planejamento da energia no Brasil. No caso do setor elétrico, isso é muito importante, você tem um horizonte longo, porque quase sempre o investimento dura 1, 2, 3, 5 anos para se concretizar e você vai passar 20, 30 anos tendo o retorno desse capital. Você precisa ter uma ideia do que o governo está pensando em termos de planejamento para o futuro na energia elétrica. Então, há poucos dias a gente teve a divulgação do plano, né, do planejamento de energia para o Brasil até 2029, ou seja, um horizonte de cerca de 10 anos. E aí, claro que todo mundo fica olhando para aqueles números, vendo o que vai acontecer. Então a gente vê, por exemplo, que a participação das hidrelétricas, que sempre foi muito grande na nossa matriz energética, tende a reduzir em termos de participação. Por quê? Porque a gente não projeta a construção de novas grandes hidrelétricas para os próximos anos. Vai depender de muita coisa aí. Em compensação, a gente percebe que deve haver uma redução de custo na geração de energia elétrica a partir das placas fotovoltaicas, né? Ou seja, as grandes usinas de energia solar vão ganhando importância, ainda mais que a gente tem agora a tendência a ter um modelo híbrido em que você pode conjugar energia eólica, aquela dos ventos, com essas placas fotovoltaicas, usando a mesma infraestrutura, usando o mesmo terreno, especialmente no Nordeste. Essa participação vai ter um certo limite, porque até uma questão tecnológica, a gente não tem uma certa dificuldade de criar um sistema de transmissão, né, em que a energia gerada pelo sol só é produzida durante o dia. E à noite, como é que faz? Tem aí o vento. Tudo bem, mas
não é uma energia garantida, é uma energia firme, porque vai depender da insolação, né? Se aquele dia tem um sol maravilhoso, vai depender se os ventos estão soprando, enquanto que no caso de uma hidrelétrica, você pode, mais ou menos sabendo qual o volume d'água que você tem, você pode contar com essa energia que vai ser gerada nos próximos dias, ou nas próximas semanas, ou nos próximos meses. Mesmo caso de uma termoelétrica, que você usa gás ou usa outro tipo de combustível. Você pode contar com aquela energia, porque você, tendo esse combustível disponível, né, tendo o gás disponível, você pode gerar o que você planejou. Então é nisso que se discute, mas basicamente a grande informação que esse plano traz é que o governo espera que nos próximos 10 anos não contar muito com o aumento da geração elétrica por água, né, por represas, por novas usinas hidrelétricas e uma participação crescente da energia solar, né, que hoje gira abaixo de 2%, chegaria a 8% na capacidade de geração. Ou seja, se toda a capacidade for usada no seu limite, a participação da energia solar no fornecimento de energia elétrica no Brasil chegaria a 8%. Só que não é essa a proporção, né? Na verdade, dificilmente uma usina solar ou eólica usa 100% da sua capacidade. Assim como a hidrelétrica também não usa 100% da sua capacidade. Ela pode usar, agora nesse momento que está chovendo muito em certas regiões do Brasil, e algumas represas até estão tendo que abrir comporta, ou seja, até que jogar água para fora, né? Ela pode usar 100% da sua capacidade porque está sobrando água, então você tem que passar o máximo de água possível pelas turbinas. Bom, outro aspecto que eu acho interessante do plano é que, embora a gente saiba que o governo está negociando a possibilidade de a gente ter novas usinas hidrelétricas lá na Amazônia, especialmente na fronteira com a Bolívia, isso não consta do planejamento, né, do que se propôs para os próximos 10 anos. Será por quê? Bom, aí envolve outras questões diplomáticas, questões de negociação. No caso da Bolívia, por exemplo, um país que ainda está numa fase complicada, né? Vai ter eleições, o presidente que foi eleito renunciou, sob pressão, país complicado ali. A ideia do Brasil é fazer uma hidrelétrica em território brasileiro, não em território boliviano. Mas essa hidrelétrica afetaria a Bolívia, porque a região de Guajará-Mirim, ali do outro lado é a Bolívia. Evidente que tem que ter um acordo com a Bolívia, né? E nesse acordo, provavelmente o Brasil cederia parte da energia à Bolívia, assim como fez com Itaipu, no caso do Paraguai, sendo que Itaipu é uma empresa binacional mesmo, 50-50. Então surgiu uma ideia nova de que a própria Itaipu, que tem essa experiência de empresa binacional, ela criasse uma subsidiária com a Bolívia para esse investimento nessa nova hidrelétrica. Essa seria uma hidrelétrica grande, já temos linhas de transmissão muito próximas, né, aquelas que vão até Jirau, no Rio Madeira, seria ótima para Jirau e para Santo Antônio, provavelmente elas aumentariam seu volume de água disponível para gerar energia elétrica nos meses em que o rio diminui, né, o seu volume d'água, porque essas usinas são usinas a fio d'água,
elas não têm represa de armazenamento de água, elas usam a água que tem. Mas se você tem a montante uma terceira usina, isso vai ajudar muito no fluxo natural do rio, né? Você regulariza mais esse rio de forma a usar melhor a água. Então isso não aparece no plano do governo, mas certamente é uma das coisas que talvez o governo Bolsonaro, dependendo de quem foi eleito na Bolívia, né, nas eleições, possa estimular. E a ideia de botar Itaipu nisso é ótimo, porque é uma empresa que já tem décadas de experiência numa relação com outro país. Então, ela é a empresa mais indicada para participar desse projeto e pode ter também sócios privados, por exemplo. As empresas que já estão lá no Rio Madeira podem também participar desse empreendimento. De qualquer maneira, o cenário para o setor elétrico no Brasil é bem positivo, usando usinas de fontes renováveis, mais energia solar, mais energia eólica, mais gás natural também, e desativando aquelas usinas a óleo que são muito poluentes e muito caras.